Ó, começamos com o raio aqui, com o trovão. Tudo bem, hoje é dia 13 de dezembro, né, de 2020. A tarefa é a 03, sobre elasticidade. Estou aqui encaminhando para vocês, já vocês estão enxergando. Vamos lá. Primeira questão. Quem é que pode ler para mim a primeira questão? Eu posso ler, professor. Lê para nós. Pergunta 1. Se uma curva de procura é elástica, no que se refere a seu preço, o significado exato disso é que qualquer aumento do preço irá provocar: item A, um aumento da quantidade adquirida pelos compradores. Item B, um deslocamento da curva da procura para uma nova posição. Item C, um aumento dos gastos totais por parte dos compradores. Item D, uma redução da quantidade adquirida pelos compradores e uma queda no gasto total dos consumidores. E letra E, uma alteração não propriamente descrita por qualquer dos dois itens. O que tu respondeste? Eu assinalei a letra D de dado. Perfeito, é isso aí, tá certo. Eu também. Ou seja, se a curva de demanda ou procura é elástica, qualquer variação do preço vai provocar um grande aumento ou uma grande queda na quantidade demandada. Imaginando que eu tenho um aumento no preço, né, de um bem com demanda elástica, tá? Vamos supor assim, ó, um bem supérfluo, um bem que não é necessário, geralmente ligado à área de lazer, né, e que tenha substitutos próximos. Um pequeno aumento do preço vai gerar uma grande queda na quantidade demandada daquele bem. Imaginem o seguinte, tá? Vamos imaginar um serviço supérfluo, tá? O serviço de, sei lá, cinema, tá? Sessão de cinema. A gente sabe que cinema é legal, tal, mas não é exatamente um serviço essencial, né? Então, o que tu tem? Nesse serviço, vamos supor que o preço aumente de 20 reais o ingresso para R$30 o ingresso, cinema, tá? A R$20 o ingresso, em média, numa cidade pequena, vamos imaginar uma cidade como Guaíba, tá? A R$20 o ingresso, em média, 1.000 pessoas por dia iriam no cinema em Guaíba. 20 vezes 1.000 vai dar R$20.000. Ou seja, em média, né, diariamente, a cidade de Guaíba faturava R$20.000 com cinema. Aí, o cinema lá da cidade decide aumentar, vamos supor que seja o único cinema da cidade, a única sala de cinema da cidade. Aí aumenta para R$30, no intuito de ganhar dinheiro, de aumentar o faturamento, de aumentar a receita. O que pode ocorrer? Se a demanda realmente for elástica, as pessoas podem optar por outra atividade em Guaíba, outro tipo de lazer. Vamos supor que as pessoas prefiram ir no parque de diversões, no teatro da cidade, ou comprar um pacote de Netflix, de tal forma que a R$30, 60 pessoas diariamente vão no cinema. Desta forma, o que nós temos? Antes nós tínhamos 100 pessoas indo ao cinema a R$20 cada ingresso. A receita total ou o faturamento era 20 mil. Agora, caiu
para 60. Teve uma queda grande devido ao aumento de R$30, né? De aumento de 20 para R$30. A receita total caiu, né? A receita que era 20 mil vai ser agora 60 pessoas vezes 60 vezes 30 vai dar 1.800, né? E antes desculpa, eu só aqui tem um erro, né? Antes era 20 vezes 100. 20 vezes 100 dá 2.000. Depois ficou 30 vezes 60. Vai ficar 1.800. Ou seja, o aumento do preço do ingresso de cinema reduziu o faturamento da sala de cinema. Por quê? Porque o ingresso, né, o bem, o serviço, né, o ticket de cinema é considerado para os cidadãos de Guaíba, é considerado para aquela população um serviço supérfluo. Me fiz claro ou não? Entenderam ou não? Sim, senhor. Sim. Ficou claro? Olha aqui, ó, vou fazer direitinho, Sim. tá? Olha aqui. Sim. Inicialmente, a única sala de Guaíba, ó, receita total é igual a preço vezes... Ou pode talvez, está aqui, vezes quantidade. Inicialmente, em Guaíba, o preço era 20. Preço era 20. E a quantidade de pessoas que iam diariamente ao cinema na sala eram 100. 20 vezes 100 vai dar R$2.000. R$2.000. O que vai acontecer? Como eu tenho uma demanda elástica, muito sensível à variação do preço, eu vou ter a seguinte situação. O dono do cinema, da sala de cinema, por ganância ou por achar que vai ganhar mais, aumenta para R$30. Só que a quantidade demandada cai muito. Por quê? Porque tu tem uma procura elástica. Por que tu tem uma procura elástica? Porque as pessoas vão substituir o cinema por outros tipos de atividades. Como eu falei para vocês, o parque de diversões, o teatro, Netflix. Moral da história, olhem o faturamento, aumentou ou caiu com o aumento do preço? O que vocês estão enxergando aqui? Caiu, né? Então, o que eu tenho? Uma redução da quantidade adquirida pelos compradores, né? Toda vez que eu tiver um aumento do preço de um bem ou de um serviço com demanda elástica, né? Eu vou ter uma redução da quantidade adquirida pelos compradores de 100 para 60 e uma queda no gasto total dos consumidores. Os consumidores gastavam 2.000 e agora passam a gastar apenas 1.800. Ok? Entendido? Alguma dúvida quanto a essa questão 1? Nenhuma dúvida? Então vamos para a questão 2. Continua, Oderaldo, por favor. Questão 2. Utilizando os conceitos de oferta e demanda, julgue os itens que se seguem. O item 1, a elasticidade de preço da demanda é mais elevada para bens e serviços que têm muitos substitutos próximos. Verdadeiro ou falso? Mais elevada significa mais... Verdadeiro? Verdadeiro, mais elástico. Eu coloquei verdadeiro. Quanto mais substitutos próximos eu tenho, mais elástica é a demanda. Então, isso aqui é verdadeiro. Sim, Próximo. esse item é verdadeiro, tá?
O item 2 é falso. O controle de aluguéis aumenta a disponibilidade de imóveis para locação, já que provoca uma redução dos aluguéis e, portanto, expande a demanda nesse mercado. Não, não vai expandir a demanda, vai reduzir a demanda. Está errado aqui, ó. Daí é falsa. Aqui é que está o erro. É falso. Próximo. Item 3, eu considerei como verdadeiro. A fixação do salário mínimo acima do nível de equilíbrio conduz ao desemprego. No mercado livre, sim, conduz ao desemprego, exatamente. 4. O item 4, a razão pela qual as curvas de oferta são ascendentes é que, para preços mais elevados, mais produtores decidem entrar no mercado. Eu considerei como verdadeira. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque produtores menos eficientes, com custos mais altos, poderão produzir. Antes, por exemplo, a saca de trigo no mercado, né? O mercado estabelecia que o valor da saca de trigo era $30 a saca, ou R$30. Só os mais eficientes conseguiam produzir abaixo desse preço, com custo abaixo desse preço. Na medida que o preço da saca sobe de 30 para 50, aquele que antes não podia produzir porque tinha um custo de 40, agora vai poder ofertar no mercado. Entenderam? Então, produtores menos eficientes podem entrar e vender no mercado. Alguma pergunta? Entenderam ou não? Oi? Item 5. O aumento na renda dos consumidores deslocam para baixo a curva de demanda. Eu considerei essa aí como falsa. O que está errado aqui? O deslocamento da demanda, né? Desloca para cima. Para cima. Aqui que está o erro. Para cima a curva de demanda. Tá, qual é a resposta? É a questão que a resposta eu tive que incluir ali, tá? Porque ela não tem esse item, tá? 1, 3 e 4. Vamos botar. Vamos botar item C aqui. Vocês podem arrumar, tá? Tá em Word. 1, 3 e 4. Fechou? Fechou. Próximo. Suponha 3 bens... pergunta 3. Suponha 3 bens normais, X, Y e Z. Os bens X e Y são substitutos, enquanto os bens Y e Z são complementares. Considerando tudo ou mais constante, um aumento de preço de X provocará redução na quantidade transacionada de... Tá? Daí, o item... Esse é difícil, né? Conseguiu fazer? Eu fiz, não. Eu posso dar meu tiro aqui. Vamos ver. Vamos lá. Eu considerei como correta a letra C. Tá. Por que tu acha a errada? Vamos ver. X e também redução na de Y. É que agora interpretar, vamos ver o que eu vou... Eu pesquisei muito essa aí, eu achei que era C, mas exatamente o raciocínio que eu fiz agora não vou conseguir replicar. Então eu vou te ajudar. Olha aqui, ó. Considerando o mais constante, a questão é a seguinte: um aumento no preço de X provocará redução na quantidade transacionada, quer dizer, na quantidade demandada, que é a mesma coisa, tá? D. Primeiro vamos ao item A. Um aumento do preço de X provocará uma redução na quantidade demandada de X? Sim ou não? Não. Opa! Um aumento do preço de X provocará uma redução na quantidade demandada de X? Sim ou não? Aqui a 1 ali é X e Y nos itens, professor. Calma, tô no X ainda.
Só estou falando do X. Ah, tá. Sim Tá ou bom, não? entendi. Sim, né? Sim, aí sim, aí sim. E também redução na de Y. O que é Y? É substituto ou complementar? É substituto. Se aumenta o preço do X, se aumenta o preço do feijão, aumenta ou diminui a quantidade demandada de lentilha? Aumenta. Então aqui está errado. Sim. Se aumenta o preço vamos dar outro substituto aí. Professor, só fiquei em dúvida ali na pergunta mesmo, porque ele diz X, Y e Z, tá? Os bens X e Y são substitutos, enquanto os bens Y e Z são complementares. Então, o Y, ele é substituto e complementar também, então? Não, o Y é substituto de X e o Y é complementar de Z. Ó, tem 3 bens X, Y e Z, tá? O bem Y, então pensa assim, o bem X, vamos supor assim, ó, o bem X é o feijão, tá? Para ficar mais fácil. O bem Y é a lentilha. São substitutos, concorda ou não? Sim. E o bem Z é o arroz. É complementar ou não? Entendi. São. Então, vamos lá, agora vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, a primeira pergunta é o seguinte: um aumento do preço do feijão provocará uma redução na quantidade demandada de feijão? Sim ou não? Sim. Então tá em amarelo aqui. E provocará uma redução na quantidade demandada de arroz? Aliás, desculpe. Provocará Lentilha. lentilha. E lentilha. Não, aí não. Não, então tá errada a segunda parte. Concordam ou não? Sim, senhor. Sim. Então, vamos pro próximo. Um aumento no preço do feijão provocará uma redução na quantidade demandada de feijão? Ou no item B? Sim. Tá em amarelo. Sim. Sim. E também uma redução no arroz? Sim. Não. Sim. Sim, porque ele é complementar, né? Complementares. Claro. São complementares. A alternativa correta é a B, já vi aqui. Vamos ao próximo. Um aumento no preço do feijão provocará uma redução na quantidade. Estou no C agora. Um aumento no preço do feijão provocará uma redução na quantidade demandada de feijão? Sim ou não? Sim. E aumento na quantidade de arroz? Não. Então é vermelho, tá errado. Um aumento no preço do feijão provocará uma redução da quantidade demandada de lentilha? Sim ou não? Não. Tá errado aqui. E aumento na quantidade de feijão? Não. Errado aqui, os dois estão errados. Próximo. Provocará redução na quantidade de... Um aumento no preço... Estou no E agora. Um aumento no preço do feijão provocará redução na quantidade demandada de lentilha? Não. E aumento de arroz? No consumo de arroz? Não. Não. Está respondido. Entenderam ou não? Letra B, então, né? É. Ficou claro ou não? Sim. Sim. Boa pergunta para a prova, essa aí. É. Muito boa, gostei dessa pergunta. Vamos lá. Lê a 4, Deraldo. É a última ou é a penúltima? Não, tem mais duas, não tem problema.
Questão número 4, então. Toda vez que a carne bovina é colocada em xeque, cresce o consumo de frango. Essa opção é duplamente favorável ao Brasil. Primeiro, porque o país deve aumentar a participação no mercado externo. Segundo, porque a evolução do consumo de frango nos Estados Unidos deve empurrar para cima os preços do milho e do farelo de soja, principais componentes da ração. Aqui tem o autor, né? E aí ele diz que o impacto negativo sobre a carne bovina transfere consumidores para o frango. O Brasil abocanhou grandes fatias do mercado externo desde 1999, quando vários países tiveram problemas com sanidade animal. O crescimento anual está próximo de 20% há 5 anos, enquanto o mundial é de 4%. Aí vem uma citação ali: o produtor não deve ser tomado por grande euforia, diz o mesmo autor Martins, um aumento exagerado na produção vai desequilibrar o mercado e reduzir preços. Ok. Continua. De acordo com a reportagem, a carne bovina e a carne de frango são considerados bens complementares ou substitutos. Justifique a sua resposta. Tá, vamos lá. Vamos ler de novo. Toda vez que a carne bovina é colocada em xeque, cresce o consumo de frango. Tá? Ou seja, a evolução do consumo de frango deve... Bom, aqui é o seguinte, né? Aumenta o preço dos insumos, né, para o frango. Tudo bem, aqui eu vou colocar, mas não interessa, né? Diz que o impacto negativo sobre a carne bovina transfere consumidores, que o impacto negativo sobre a carne consumidores para o frango. Isso aí tem a ver eu acho que tem a ver com aquele... Te lembra da vaca louca? Exatamente. 99, tem a ver com isso. O Brasil abocanhou grandes quantidades de fatias no mercado externo desde 99, quando vários países tiveram problema com sanidade animal, que era a vaca louca, né? É a história da vaca que tinha problemas, né? O crescimento anual está próximo de 20%. Tá? E aqui diz: o produtor não deve ser tomado por grande euforia. Tá? Um aumento exagerado da produção vai gerar excesso de oferta e queda dos preços do frango. Então, de acordo com a reportagem, a carne bovina e a carne de frango são consideradas bens complementares ou substitutos? O que vocês acham? Substitutos. Perfeito, né? E o próprio texto fala isso, né? Exatamente. Que a evolução... E aí vocês podem responder. A evolução... O que se percebe, né, com o problema da sanidade animal, que ocorreu lá nos anos... Final do século passado, né? Houve um aumento do consumo de frango, né? Ou seja, as pessoas substituíram proteína animal por proteína animal. Só que em vez de ser carne de res, passou a ser carne de frango. Então, isso gerou o quê? Gerou um aumento do preço da carne de frango. E o Brasil, né, já naquela época, era um grande produtor de frango. E hoje em dia ainda mais, né? Seguramente o Brasil, se não é o principal, é o segundo ou terceiro maior produtor de frango no mundo, né? E claro, esse crescimento da produção de frango exige insumos, né? Isso faz com que o preço do milho, o preço do farelo de soja, né, que são básicos para a ração, vão aumentar, porque tu tem uma demanda maior, né? E pressiona uma queda do preço, né? Porque há, sem dúvida nenhuma, uma explosão de produtores, de avicultores, né? De criadores de frango. E se esse crescimento da oferta for muito maior que o crescimento da demanda, pode gerar uma queda de preço. Respondido? Alguma dúvida quanto a essa questão? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Então vamos lá, vamos para a última, né? Vamos lá. Pergunta número 5. Responda. Para cada um dos pares de bens abaixo, qual dos dois bens você espera que tenha demanda mais elástica e por quê? Item A. Livros didáticos obrigatórios e romances. Eu botei que a maior elasticidade estaria presente nos romances, pois eles seriam considerados supérfluos que os livros, em relação aos livros obrigatórios. Tá,
É perfeito, é essa a resposta, né? Ou seja, tu pode viver sem ler livros de romance, pelo menos durante um tempo, tal, mas aqueles livros, muitas vezes, que são determinados pela escola, né? Tu não consegue acompanhar o ano. Então, tá respondido. Vamos lá. Item B. Gravações de Beethoven e gravações de música clássica em geral. A maior elasticidade aí ficaria por conta das gravações de Beethoven, pois representaria uma definição mais restrita em relação ao mercado de música clássica. Tu acha isso? Quem mais achou isso? Professor, eu achei assim, ó, que Beethoven teria um público-alvo, assim, um público específico para essa situação. Sim, mas eu vou Eu coloquei gravações de música clássica em geral, porque ela deve ter a demanda mais elástica, pois tem bem substitutos próximos. Já a gravação de Beethoven é único. A questão do Beethoven é o seguinte, eu vou mais ao encontro do que vocês dois falaram, né? A gravação de Beethoven é o cara que é aficionado por Beethoven, é um cara que gosta muito do estilo do Beethoven, né? Então, é tipo aquele cara que é, né, meio religioso em relação a alguma coisa, né? Independente do preço do disco, independente da variação do preço, ele vai continuar consumindo as músicas de Beethoven, né? Então, tende a ser mais elástica as gravações de música clássica em geral do que exatamente as gravações desse artista em específico. A resposta mais correta é essa. Entendido ou não? Tá, mas então o elástico é o gravações de música de clássica em geral. Sim, isso? Foi o que o professor falou. Ah, foi tá. o que o professor falou. Tá. Próximo, Geraldo. Item C, aquecimento central a óleo nos próximos 6 meses e aquecimento central a óleo nos próximos 5 anos. O que tu respondesse? Eu respondi que é em relação aos 5 anos. Todo mundo respondeu isso? Sim. Tá certo, por quê? Sim. Esse livro é um livro traduzido do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, ok? No caso é americano, né? O que acontece? Na região norte, Estados Unidos, Boston, Nova York, Chicago, aquela região, Detroit, né? É uma região que tem um inverno muito rigoroso, né? Cidades como Chicago chega a fazer menos 20 graus, menos 15 graus no inverno alto, né? Então, o que acontece? As pessoas estão preocupadas não do que vai ocorrer daqui a 5 anos, estão preocupadas em ter o aquecimento durante aquele inverno, durante aqueles 6 meses rigorosos de inverno. Tá? Então, a demanda por óleo nos próximos 5 anos é mais elástica do que a demanda por óleo de imediato, né? Como tu tá passando frio, quando tu passa frio, tu não vai estar pensando se o preço está um pouco mais alto ou o preço está um pouco mais baixo, né? Vai continuar sendo inelástico para ti. Tu tá disposto a pagar um pouco mais, mas não passar frio, não deixar de passar frio naquele inverno, naquele momento, né? Já pensando no longo prazo, aí a coisa muda um pouco, né? A demanda, ela se torna um pouco mais elástica, né? Geralmente, a questão do longo prazo faz com que a variação da demanda daquele bem, no caso o óleo, né, seja maior. Então, a resposta é essa, né? Aquecimento central a óleo nos próximos 6 meses é mais inelástico e aquecimento central a óleo nos próximos 5 anos, que seria a longo prazo, é mais elástico. Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Item D. Item D é Guaraná ou água. O que tem demanda mais elástica? Maior elasticidade estaria presente no Guaraná. É o mais supérfluo. E tem substitutos mais próximos, tá? Tem o suco, tem o... Se comparar com a água, né? A água não, na água ela a água é essencial, né? É essencial, né? Tem o preço mais baixo, né? Então, variação, mesmo que tenha uma variação, né?
Então, aqui acho que não tem dúvida, é supérfluo, tem substitutos mais próximos, não tem substituto próximo da água, né? Já o refresco, sei lá, que mais, o suco, né? São substitutos próximos do Guaraná. Outros tipos de refrigerantes. Então, aqui, o que tem demanda mais elástica, nesse caso, é o Guaraná. Respondido? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, senhor. Acho que é isso. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Não. Então, agradeço a atenção de vocês, né? Tenham um bom resto, um bom final de domingo aí, todos. Abraço a todos. Obrigada. Bom Obrigada. final de semana, bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.